Prado. Falávamos sobre isso, Bruno Prado. O Flamengo venceu o primeiro jogo por 1-0, venceu hoje 2-1, sem grandes esforços, não se esforçou para vencer o Vasco da Gama. Flamengo é o grande favorito para basicamente todos os campeonatos da temporada, né? Como é que você vê esse Flamengo? Como é que você vê a situação do Flamengo daqui para frente? O Flamengo chegando a mais uma decisão, Bruno. É um time muito forte, o time do Flamengo. É um time que entra na temporada para brigar pelas principais competições. Para mim, Flamengo e Palmeiras mais uma vez estão à frente aí em relação a outras equipes de elenco. São os times que têm dominado o futebol brasileiro nos últimos anos. Em alguns anos entra alguém para disputar com eles. O Botafogo conseguiu no último ano e ganhou campeão brasileiro, Libertadores. Lá em 2021 o Atlético Mineiro ganhou o Brasileiro, ganhou a Copa do Brasil, chegou em semifinal de Libertadores contra o próprio Palmeiras. E aí uma outra coisa, né? O Fluminense foi ganhar uma Libertadores, não teve um confronto direto com eles, mas ganhou. O São Paulo ganhou a Copa do Brasil com confrontos diretos, eliminou o Palmeiras, depois venceu o Flamengo na final. Mas quem se mantém sempre entre os melhores, nem sempre ganha título, mas está sempre ali entre os primeiros, é o Flamengo e o Palmeiras. São os times que entram já há quase uma década aí, todos os anos como candidatos. Aí tem que ver se alguém, principalmente no brasileiro por pontos corridos, se alguém vai conseguir rivalizar. Tem a questão do calendário, enquanto esses times vão avançar nas Copas, né, os dois na Copa do Brasil e na Libertadores. Então o Flamengo é mais uma vez um time forte, tem elenco, tem jogadores para mexer. O Felipe Luiz faz um bom trabalho até aqui no comando do Flamengo. O Flamengo tem uma característica muito forte de marcar pressão, que funciona. Aí é uma questão de quando o calendário apertar mesmo com Copa do Brasil, Libertadores, Brasileiro, nem todo jogo vai ter fôlego para fazer isso, aí vai ter que buscar uma alternativa. Aqui em alguns jogos o Felipe já mostrou outra alternativa. Hoje mesmo não foi um jogo de uma pressão sufocante lá na frente. Foi um jogo que o Flamengo até tocou mais a bola, não marcou quase a todo momento no campo do Vasco, até pela formação. Hoje o Flamengo jogou com Gerson de la Cruz e Arrascaeta juntos, com um atacante a menos. Jogaram só 2 atacantes, né? O Plata e o Bruno Henrique. Quando jogam 3 atacantes, que foi a formação na maioria dos jogos ali, na maioria dos jogos do time titular foram Plata, Michael e Bruno Henrique. Michael tá machucado, Cebolinha também tá machucado. Tinha o Luiz Araújo de opção, mas só entrou no segundo tempo. Quando tem 3 atacantes, essa marcação-pressão ela é mais intensa. Hoje era um time mais técnico, mais de toque de bola. O De La Cruz, no primeiro gol, ele dá o passe pro Arrascaeta, o Arrascaeta chuta a bola e desvia e sobra no Bruno Henrique. Então, sim, o Flamengo tem jogadores com características para jogar de várias maneiras. Então é um time forte, é um time que vai brigar, mas eu acho que ganhar títulos passa por saber fazer escolhas. Ano passado, eu não vou discutir se do jeito que o time jogava ou não, mas o Flamengo, ele entra para enfrentar o São Paulo no Morumbi na segunda rodada do segundo turno do Brasileiro, líder do Campeonato Brasileiro. E ali ele estava entre os 2 jogos contra o Palmeiras pelas oitavas da Copa do Brasil. Já havia vencido por 2-0 no Maracanã, tinha uma boa vantagem para enfrentar o Palmeiras na quarta seguinte e se classificar, como aconteceu. Perdeu por 1-0 aqui, mas classificou. E no meio desses jogos, num sábado à noite, pegou o São Paulo no Morumbi. Flamengo, opção do Tite e, claro, da diretoria também junto, meteu um time reserva. Perdeu pro São Paulo no Morumbi por 1-0. Não é um resultado anormal. Mesmo que o time titular poderia perder de 1-0 pro São Paulo no Morumbi. Mas ali ficou claro que o Flamengo, quando afunilou Copas e Campeonato Brasileiro, ele preferiu as Copas. E nessa mesma noite de sábado em que ele perde pro São Paulo, o Botafogo ganha do Atlético Goianiense, assume a liderança e o Flamengo não volta mais. O Palmeiras chegou a assumir a liderança, depois o Botafogo retomou, mas o Flamengo não assumiu mais a liderança. Foi nos mata-matas, na Libertadores caiu nas quartas pro Peñarol e acabou levando o título da Copa do Brasil. Então, o Flamengo, no ano passado, quando precisou fazer escolhas, não tinha o que o Tite falava, e até a diretoria também, e hoje, quando eu ouço entrevistas do pessoal da comissão técnica do Tite, eles deixam claro que a diretoria não colocou uma prioridade no momento das 3 competições. Colocou, vamos tentar levar as 3 do jeito que for possível, tentar ir levando, tentar ganhar as 3. E isso é muito difícil. Nunca aconteceu no futebol brasileiro de um time levar no mesmo ano Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil, porque o calendário é pesado, é muito difícil você fazer isso, e há um equilíbrio no futebol brasileiro. E mesmo com um elenco riquíssimo, né? Sim. Um elenco riquíssimo, de muita qualidade, Bruno. Tem muita, é que é duro, tem muito jogo, e tem outros times bons, né? O futebol brasileiro, ele tem alguns times que são melhores, mas as diferenças, elas não são quilométricas, não são diferenças absurdas. Eu acho que o Flamengo e o Palmeiras são os favoritos no brasileiro, pontos corridos. Num mata-mata de Copa do Brasil, até de Libertadores, tem times que não são tão bons, ou não
tem tanto elenco, mas que no 11 contra 11 podem eliminar o Palmeiras ou o Flamengo. Assim, o São Paulo não é um grande time. Acho que o São Paulo não tem nenhuma chance de ganhar o Brasileiro. Mas num dia que os 11 estiverem bem ali, e os outros dois, um confronto com o Flamengo, um confronto com o Palmeiras, vai ter um confronto com o Palmeiras agora pelo Paulista. O São Paulo com os 11 bem e o outro time mais ou menos, ele pode ganhar, como já ganhou em alguns anos. Um Corinthians, que agora está num momento muito ruim, mas um Corinthians num bom momento, pode ganhar. Um Internacional no mata-mata, pode ganhar. Um Atlético Mineiro, um Botafogo, que esse ano gera uma dúvida, porque mudou muito o elenco do Botafogo. Então, eu acho que tem que, por enquanto, o discurso do José Botto é priorizar o brasileiro. Se priorizar o brasileiro, e claro, a Libertadores também, deixar a Copa do Brasil como uma terceira opção, o Flamengo tem muita chance de ganhar o brasileiro. Eu acho que se o Flamengo jogar o brasileiro pra valer, só o Palmeiras pode tirar. Eu não vejo outro time que pode tirar um título de pontos corridos. No mata-mata é outra situação. Nos pontos corridos, acho que se o Flamengo levar o brasileiro a sério mesmo, como por enquanto fala o seu dirigente, o diretor de futebol, só o Palmeiras tira. Mas aí tem a questão. Se tiver um mata-mata ali, um Flamengo e Palmeiras de novo, ele vai deixar a Copa do Brasil de lado? Pelo José Botto, que é um profissional do futebol, e pelo Felipe Luiz, eu acho que sim. Mas quem manda é o presidente. O presidente é político. Graças a Deus, Bruno. A gente fala isso sempre. Sim. O que fazem com o Campeonato Brasileiro é algo fora do normal. Se você tentar explicar isso pro pessoal da Europa, os caras não vão entender. Sim. O Campeonato Brasileiro é visto no Brasil por grande parte dos clubes como a terceira força. Sim, muitas vezes. Muito pelo aspecto financeiro da Copa do Brasil também. Né, que paga, acho que paga até mais que o Campeonato Brasileiro. Acho que, eu não sei porque o brasileiro ganha direitos, no enfim. total não, mas assim, na premiação sim. Assim, a Copa do Brasil, o que a CBF paga é o que ela vendeu de direito de exato. TV. Só que quem vende TV na Copa do Brasil é a CBF. E ela vai distribuindo por fases. No brasileiro, quem vende direito de TV são os clubes. Então eles já recebem de TV, e aí se eles... Muitos recebem por vários anos, né? E aí pela colocação eles recebem mais. Só que no brasileiro ele já tem um dinheiro maior garantido. Na Copa do Brasil ele só vai ter muito dinheiro se ele chegar longe. Pela ordem, é Libertadores Brasileiro e Copa do Brasil. Essa é a ordem. Acho que isso depois Sul-Americana, com a quarta, né? Acho que isso devia ser até óbvio, mas não é. Seria óbvio. Ô Bruno, pra fechar contigo, é importante você falar do Felipe Luiz. Porque o Felipe Luiz é muito bom pra nós, né? E sem nenhum comparativo com o Tite, com a comissão antiga, não. Olhando só o Felipe Luiz trabalhando. É um cara que me agrada muito, Bruno. Óbvio, ele tá com um time muito bom. Mas se ele tá com um time muito bom, é porque ele demonstrou algo, talvez pulando até etapas, mas ali, num pouco tempo que teve, que poderia administrar aquele elenco, Bruno. E tá administrando, e tá surpreendendo. É um cara que, na minha opinião, dentre não só ele, eu entendo que o Rogério Ceni, se quisesse focar mais ainda em um dia dirigir um clube no exterior, talvez entrasse nessa turminha aí, pouquíssimos, né, que teriam essa condição. Mas o Felipe, até pela rodagem dele na Europa. Como é que você tá vendo o trabalho do Felipe Luiz até o momento, Bruno? É muito bom até agora. Eu concordo até com o nome que você colocou, que é o Rogério. Eu acho que são os dois que eu mais tenho expectativa aí de uma carreira acima da média ali. O Felipe a gente conhece há menos tempo como treinador. Mas não só pelo que eles fazem em campo, né? Não. Por toda a preparação, sim, né? Porque não adianta, você quer ir pra Europa, você tem que se preparar. E os dois me parece que são os melhores preparados para isso. Sim, são dois caras muito bem preparados que querem ser treinadores, que estudam, que se aprofundam, né? Eu gosto muito. O Felipe, eu não tenho a menor dúvida que ele é um cara que tem muita qualidade, que tem toda a condição de ser um treinador muito bom. A única coisa que pode atrapalhá-lo é uma coisa que atrapalha todo mundo aqui. É o momento de perder, que tem uma hora que ele vai perder. Ele não vai ficar sem perder nenhum jogo, ele perdeu um até agora. Uma hora ele vai perder, ele vai ser eliminado de uma competição importante. E aí é aquela coisa que acontece sempre aqui, vira um furacão em cima do cara. E muitas vezes o cara acaba saindo, acaba perdendo emprego numa coisa que às vezes não tá no controle dele. O técnico não controla tudo. E tem outros times bons. O Flamengo perdeu um duelo importante pro Palmeiras, uma semifinal de uma Libertadores. É um absurdo? Lógico que não. Então, o que me preocupa é a histeria da derrota, que aí pode sobrar para qualquer um, e isso pode atrapalhar uma carreira.
né? O Rogério tá mais tempo aí nessa estrada, que eu acho que é um cara também muito capacitado, e já, só no clube que ele é ídolo, ele já foi demitido 2 vezes, né? O maior ídolo, né? Então é mais a questão do futebol brasileiro não saber lidar com a derrota, né? De sempre tratar a derrota assim como uma tragédia. É claro que isso não quer dizer que você tem que gostar de perder, não é isso, mas você tem que saber que uma hora você vai perder, você perde e ganha. E saber levar a derrota como uma coisa que faz parte do jogo.